Hola gente, bienvenidos a mi jardín desierto, aún en invierno acá en el sur de Brasil. Creo que está haciendo como 4 grados hoy, pero aunque a ustedes puede no les gustar el frío, essa é uma boa época para fazer várias cositas alrededor do jardim. E sei que muitos de vocês têm medo de fazer poda. A poda, em realidade, é algo um pouco agressivo e a vezes nós creemos que não sabemos fazê-la bem e acabamos não fazendo-la por completo. Pero isso pode ter várias consequências malas para nossas plantas. Assim que hoje, nesse vídeo, eu vou explicar o básico de pequenas coisas que vocês podem estar fazendo em seu jardim sobre poda, para que assim, por lo menos, vocês empecem a animar-se a podar suas plantas. Então, hoje vou trazer algumas cositas que temos que sí o sí eliminar a lo largo de todo o ano de nossos árboles, arbustos e hasta tomateras, pimientos em nosso huerto. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a mi frio jardim en el desierto. Então, olá gente, bem-vindo a mais um episódio de uma larga série sobre poda. Nós já hicimos um vídeo sobre qual é a melhor temporada para podar, como dar então nos primeiros anos a forma a nossos árboles e também de algumas plantas específicas. Pero hoje eu vou dar um general sobre algumas cositas que nós podemos ir eliminando alrededor de todo o ano. Também já hicimos um vídeo sobre como é melhor fazer o corte, principalmente em tecidos lenhosos. Então, por favor, mirem esse vídeo porque eu vejo alrededor de todos os jardins que muitas vezes nós cometemos esse erro. Ou seja, que esse é um vídeo que sí ou sí há que mirar o ABC da poda antes de fazer algum corte em nossas plantas. Pero eu não me vou a detener em esse tema hoje, ¿ya? Então, nós vamos ver alrededor de todo o jardim vários exemplos de lo que nós temos que ir eliminando. Ah, ya, Samantha, pero mira acá, tu durazno já está em floração, nós não podemos molestarlo. Bem, quando nós temos que podar cositas chicas, sim, nós podemos fazer em la época de floração, em la época de brotamento, pero não pode ser nada muito agressivo, já? Então, eu vou estar fazendo a poda em várias árvores de meu jardim agora, pero nenhuma de ellas vai ser muito agressiva. Bem, uma coisa que sí o sí nós temos que ir eliminando e podando de nossos árboles alrededor de todo o ano, a la simple vista que nós vemos esse problema, temos que ir sacando, são os chupones em la base. Bem, há algumas plantas um pouco mais propensas para ter esse tipo de problema e nós vamos a ter que combatirlo. El gênero prunos, que seria tanto os ciruelos, duraznos, nectarinas, cerezos, são muito propensos a isso. Então, é uma planta que está querendo sempre fazer brotamentos desde a base e muitas vezes até desde as raízes, principalmente os ciruelos. Ou seja que quando esses chupones, esses brotes, então, basales começam a desarrollar-se, se nós não o controlamos, ele começa a succionar grande parte da savia da planta para um rápido crescimento. E também outro problema é que esses chupones vão crescer verticalmente, competindo com o tronco principal de nossa planta. E Samantha, pero não seria bueno ter uma planta um pouco mais densa, com muito brotamento para ter mais floração? Bem, esses brotamentos acá podem ocasionar vários problemas, como por exemplo, a competição com o tronco principal, fazendo com que assim essa savia quede dividida entre essas duas ramas. Pero também, como esses chupones vão ter um crescimento vertical, ela vai começar a competir com o tronco principal e eles podem começar a roçar-se, fazendo com que assim comecem a criar-se heridas em nosso tronco. E isso vai ser terrível, principalmente para essas espécies de caroço, porque elas têm um problema chamado gomoses, que seria então a liberação de certas substâncias nessas partes dañadas ou também em las yemas. Quando nós temos danos, ela vai sofrer muito mais com gomose. Ou seja que temos que evitar isso.
Y otro problema también es que principalmente en las frutas, en los frutales, nosotros vamos a tener plantas injertadas. ¿Qué quiere decir eso? La parte basal de nuestra planta, que sería la raíz y el inicio del tronco, va a ser de una especie que va a tener un crecimiento vigoroso en las raíces, pero muchas veces los frutos no son buenos. O sea que lo que se hace es un injerto. Nosotros utilizamos un caballo na parte de abajo que crece radicularmente muy bien y arriba nosotros injertamos un trocito de una variedad que va a dar un fruto muy jugoso o más resistente a alguna enfermedad ou também com um caroço menor. Ou seja que se nós derramamos esses brotamentos que vêm desde a base, esses brotes já não vão ter as frutas tão ricas como nós queremos, vai ser de outra variedade, ou seja que temos que eliminá-la. Lo que nós vamos tentar fazer é ir lo máximo em la base possível. A vezes nós podemos hasta sacar um pouco de la tierra alrededor para chegar bem em la base e conseguir eliminá-lo desde o tronco principal ou desde a raiz. Assim nós vamos evitar que ele continue brotando mais e assim ele cresça mais rápido. Então, como vocês podem ver, acá nesse durazno, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chupones e acá ao outro lado nós teremos mais um. Esse é um trabalho constante que nós vamos ter que fazer. Então, vamos vir bem acá abaixo e tentar eliminar ele bem a ras. Bien, y así entonces nuestra planta no va a tener más tanta competición y va a poder conseguir elevar todos esos nutrientes para que así las ramas de arriba consigan crecer más. Bien, en ese árbol nosotros vemos otro problema muy importante que nosotros eliminemos. Acá nosotros teníamos una guía para que la planta creciera un poquito más recta y no tumbara con el peso. Pero con el tiempo, esa estructura empezó a rozar por descuido en nuestra planta y ocasionó un daño acá casi irreversible. Si nosotros dejamos esa rama, ella va a empezar a desarrollar gomosis probablemente en esa temporada y así nosotros vamos a tener más problemas y podemos hasta perder la planta por algún tipo de infección. Entonces, todas as ramas que nós vemos algum dano assim na corteza, ou um dano por las heladas, um dano por algum tipo de broca, por algum tipo de insecto, uma infestação de algum hongo ou vírus, lo melhor vai ser eliminá-lo, para que assim essa infecção não entre no sistema circulatório de nossa planta e acabe infectando outras estruturas de ella. Ou seja que todas essas ramas que foram danadas também por um vento forte, por um raio, nós vamos ter que eliminar seguindo o ABC da poda que já havia dito que vocês necessitam mirar esse vídeo. Ou seja que um corte por arriba do collar e assim nós vamos ter uma cicatrização muito melhor de essa planta. Bien, y a veces no es solo un problema de sacar la vitalidad de nuestra planta, pero también puede ser un poco invasiva ciertas especies, como por ejemplo el ciruelo en el local adecuado. Pero acá nosotros tenemos un Sambucus nigra, que va a ser muy bueno para hacer varias recetas y la floración es divina. Pero essa planta não é arborífera e sim arbustiva e ela tende a quedar bem cerrada com o tempo. Pero alrededor de las raíces também, se ela encontra as condições corretas, ela vai ter um brotamento bem vigoroso que se nós não controlamos, ela vai começar a invadir nosso jardim e vai começar a sombrear e matar outros árboles alrededor. Ou seja que é muito importante que nós sempre vengamos bem de la base e eliminamos esses brotes. Acá nós já vemos outro um pouco mais chico e acá mais um. Não esperem que a planta quede tão grande, que o chupón quede tão grande. Eliminem quando vocês recém veem ele em seu árbol.
E assim de fácil, sem nenhum dano para nosso árbol, nós vamos estar eliminando e controlando esse árbol. Bem, e acá nós temos um árbol nativo, o qual também produz frutos. E temos um problema parecido com o que ocorre com os chupones. Quando nós temos ramas principais competindo, nós vamos poder ter o roce de ambas. E também elas vão começar a engrossar com o tempo e isso pode ocasionar que nós tenhamos então quiebres basales acá e nós podemos perder completamente a planta. Então, quando nós vemos duas ramas que estão crescendo muito verticalmente, também nós vamos ter que eliminar alguma delas. E Samantha, pero como sabemos qual de elas eliminar? Acá nós vemos bem claro que nós temos uma muito mais desarrollada que a outra, já tendo outras bifurcações e desenvolvendo muito sanamente. Já essa nós vemos que ela está competindo e quedando mais sombreada, ou seja, que não se desenvolveu tão bem, ou seja, que essa nós vamos a eliminar. Haciendo esse tipo de controle, nós vamos a ter uma rama mais sana, sem problema de collares se desenvolvendo muito e assim podendo hasta quebrar com o tempo. E também ela vai produzir mais frutos posteriormente, porque vai ter mais contato com o sol direto e vai fazer a fotossíntese mais eficazmente. Bem, e falando em fotossíntese, nós vamos a ter outro tipo de rama que vai ter que ser eliminada antes que ela empiece a causar problemas. Bem, muitas vezes nós vamos a ter ramas crescendo hacia o interior da copa de nossos árvores, o que vai fazer com que elas quedem muito sombreadas ao longo do tempo, fazendo que elas não consigam produzir muitos frutos. E además, como ela está crescendo ao interior de nosso árbol, ela também vai começar a chocar-se com os outros ramos laterais de ela, fazendo que podem aparecer heridas ao longo do tempo e assim mais pontos de infecção, gomoses e também pontos de liberação de essências que podem chamar algumas plagas a nossos árvores. Assim que, como por exemplo acá, nós vemos uma rama acá bifurcando-se e entrando hacia o interior. Principalmente em los árboles frutales, nós vamos a querer um árbol mais aberto, com um centro um pouco mais liberado, para que assim, tanto que a luz entre e que a planta consiga fazer a fotossíntese, pero também nós assim vamos a ter um árbol com muito mais circulação de aire ao meio, dificultando que, por exemplo, as cochinillas, algodonosas, escamosas também consigam proliferar-se em nosso árbol. Assim que essa rama acá não deveria estar acá. E assim, nós vamos eliminá-la e nós já podemos ver que nosso árbol quedou um pouco mais aberto. Vamos eliminar essa também e mirem como ela quedou muito mais aireada e o sol, quando há sol no hoje, vai conseguir permear mais ao meio de nosso árbol. Bem, já cá nós temos um manzano que não foi podado tão fortemente aún, pero como ele aún não está brotado para a primavera, nós aún podemos fazer um pouco mais de poda. Bem, nós temos alguns problemas acá, como por exemplo essa rama que está muito baixa aún em nosso tronco. Normalmente nós deixamos 40 a 60 centímetros para começar o primeiro desenvolvimento das ramas. Então essa, como está muito baixa, já vou a eliminar. Essa chiquitita também. Bem, acá já está uma medida que a mim me gusta para começar o desenvolvimento de nosso árbol. Pero se nós vemos, nós temos ramas muito cerquitas uma da outra e o correto é que tenha mais ou menos 20 centímetros ao mínimo entre cada uma das ramas. Para ver qual delas nós vamos eliminar e quais não, o correto também é começar com as mais chicas para que assim o árbol não sofra tanto estresse. Então, como por exemplo, acá nós vemos que há uma a menos de 2 dedos de
distância de la outra, ou seja, que essa mais fina nós vamos a eliminar. Acá também nós vemos muito pouca distância entre elas, vamos eliminar a mais chica, essa chiquitita acá também. E também nós vemos algumas ramas que estão crescendo muito hacia adentro e assim vão a competir com a rama de arriba. Vamos eliminar essa também. E como nós não queremos incentivar que o árbol cresça essas ramas laterais hacia arriba, fazendo com que ela competa com o líder, nós vamos fazer a poda dentro dessa rama também. Quando nós queremos que o árbol se abra mais, nós temos que fazer uma poda bem arriba de alguma yema que vai quebrar a dormência. Pero como nós podemos ver, nós temos yemas apontando para vários lados. Se nós cortamos essa rama justo em uma yema que está apontando hacia dentro, o desenvolvimento dessa rama vai ser em aquele sentido. Pero, por exemplo, se já cortamos a rama acá, nós temos uma yema apontando para fora e é isso que nós queremos. Então, nós vamos vir e fazer a poda justo arriba de uma yema apontando hacia fora. E assim, nós vamos a ter o desenvolvimento dessa rama apontando para allá, que é o que nós queremos. Acá nós podemos ver outra rama que está crescendo hacia arriba, podemos volver em ela e encontrar uma yema que está apontando para fora e cortá-la aí. Só seguindo esses princípios, nós já conseguimos selecionar várias ramas para eliminar nesse primeiro momento. Por exemplo, acá, ramas que se estão chocando e competindo com o líder vão a sair. Essa rama que está muito hacia arriba, nós vamos eliminar, deixando que essa para o lado se desenvolva. Ramas yendo hacia dentro vão ser eliminadas. Ramas muito cercas uma da outra também. E acá nós vamos poder ver outra rama que nós poderíamos fazer uma poda. Principalmente esses árboles frutales, os quais nós vamos querer agarrar as frutas com as próprias mãos. Nós também podemos limitar o crescimento vertical de ela para que assim todas as frutas vão estar a nosso alcance. Isso vai variar de persona a persona, pero a mim me gusta limitar um pouquinho o crescimento para que assim eu com a mão hacia arriba eu consiga agarrar as frutas mais no top. Então, eu vou a medir a rama principal e vou fazer um corte arriba de uma yema. Bien, haciendo eso, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros cortamos la punta de una yema apical, lo que va a hacer es nosotros vamos a estar impidiendo el flujo de la savia hacia la extremidad, haciendo con que así ella ocasione presión en todas esas yemas laterales que nosotros tenemos en nuestra rama. Así ellas van a romper más la dormencia y vamos a tener más ramas laterales desarrollándose para que así nosotros consigamos elegir las mejores y dejar en nuestra planta en la próxima temporada. Bem, espero que com esse vídeo vocês vejam que não é tão complicado assim fazer a poda, por lo menos básica, de las plantas. Obviamente, há algumas especificações para cada tipo de árboles, pero esses sí o sí nosotros vamos a tener que hacer com qualquer tipo de árbol ou arbusto que nosotros tenemos em nuestro jardín. Se vocês hacen de pouco a pouco esse tipo de poda, a planta não vai sofrer tanto e seguro vocês não vão estar matando suas plantas. Igualmente, quando vocês vayan a hacer esses tipos de trabalho no jardín, cuidem com a higienização de suas herramientas, visto que se vocês não fazem a própria higienização, como com, por exemplo, álcool ou algum outro tipo esterilizante, nós podemos estar propagando enfermidades de uma planta a outra. Pero vayan a su jardín, analicem, tomem um tecito mirando seus árboles, que pouco a pouco essa identificação dessas ramas que necessitam ser eliminadas vai ser cada vez mais fácil. Eu sei que a lo largo da história os árboles não necessitaram nós para conseguir sobreviver, pero seguro nós podemos ter um impacto positivo em elas. Espero que haya sido edificante esse vídeo e les espero em el próximo. Tchau!